Vamos dar sequência ao capítulo 8, que fala a respeito do caminho da salvação. Em outras palavras, aqui nós falamos que nas doutrinas fundamentais, isso aqui é chamado de soteriologia, né? A ideia da salvação. E é importante nós lembrarmos que isso não é jogado no ventilador e chegamos aqui e aprendemos isso. É necessário entender uma série de coisas que vieram antes disso, que estão na nossa confissão, como o pecado. Se você não entende o pecado, o caminho da salvação ele fica distorcido. Por quê? Porque existem muitas ofertas de salvação. E para você entender a salvação, a verdadeira salvação, você precisa entender o problema. Então isso é importante nós lembrarmos. E aqui nesse ponto 3, paramos aqui, né? No ponto 2, né? Ponto 3 diz o seguinte: cremos que primeiramente este pacto foi apresentado a Adão e Eva e depois por etapas sucessivas até que fosse revelado no Novo Testamento. Essa ideia que nós falamos de pacto aqui é a demonstração do Evangelho. Então aqui nós poderemos colocar aqui primeiramente esta oferta foi apresentada a Adão e Eva. Por que eu estou fazendo essa breve consideração? Para que você não entenda aqui como a gente estivesse detalhando um pacto como sendo uma doutrina sozinha. A ideia aqui é que nós cremos que esta mensagem de salvação, ela começou lá em Adão e Eva. Essa é a ideia, quando nós falamos de pacto, certo? E daí ele diz o seguinte: nesta aliança eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui essa palavrinha aliança entra e é importante também você entender que aliança é a ideia de um compromisso. Por isso que quando você casa, normalmente, né, pelo menos no pensamento judaico-cristão, existe uma aliança de casamento. Porque você está se comprometendo com o seu cônjuge e esse compromisso ele é demonstrado por meio do símbolo desta aliança. E a ideia aqui é que esse compromisso entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é fundamentado aqui na nossa confissão, que a redenção pela fé aos descendentes de Adão e Eva, ela vem dessa forma, por meio do Evangelho. Então, seguindo aqui essa leitura. Nesta aliança eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fundamenta-se a redenção pela fé aos descendentes de Adão e Eva. Aqui já fica bem claro o meio pelo qual esta aliança é desfrutada, por meio da fé. Certo? E aí ele diz assim: para uma vida de agrado a Deus e numa esfera de gloriosa imortalidade para a eterna glória do seu Criador. Então aqui nós estamos falando, de uma maneira geral, o que o plano da salvação demonstra e como ele é adquirido. Então, começa lá em Adão e Eva e passa por toda a humanidade, mas a salvação sempre foi da mesma maneira. Ela não foi trabalhada diferente em Adão e Eva do que é hoje. Sempre foi por meio do quê? Das obras? Do que então? Da fé. Da fé em quem? Naquele da promessa. Adão e Eva olhavam para frente. Aquele que haveria de vir não havia vindo. Então eles acreditavam por fé naquele que viria. Depois da cruz nós conseguimos olhar para trás, porque aquele que estava prometido já veio. Então, enquanto muitas vezes você pode ser tentado a pensar assim: como eu gostaria de ver os milagres que Moisés viu, os milagres que Josué viu. Eles não viram o Messias vindo. Eles não conseguiram saber dessas informações como eu e você sabemos. E isso é muito relevante. É verdade que nós não vimos Cristo andando na terra, mas nós conseguimos saber como ele veio e nós conseguimos muitas vezes entender muitas coisas que eles não entendiam. A ideia é, no Antigo Testamento você tinha um quarto com pouca luz. Agora, depois do Novo Testamento, esse quarto está bem iluminado. Então vamos abrir alguns textos aqui. Abra lá sua Bíblia no comecinho de Gênesis 3,15.
Então diz assim o texto de Gênesis 3,15. Aqui é a maldição para a humanidade, por causa do pecado. Mas junto com a maldição vem uma palavra de esperança. Ele diz, farei que haja inimizade entre você e a mulher. Está falando para quem? Quem que é entre você e a mulher? É Adão? Não, é a serpente. E a serpente está sendo representada por quem? Exatamente. E aí ele diz, entre a sua descendência e o descendente dela. Então existe esse problema que nós enfrentamos diariamente, porque existem duas famílias. A família dos descendentes da serpente e dos descendentes do filho. Interessante isso. E aí ele diz, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma simbologia que nós vemos no Novo Testamento sendo atribuídas a Jesus. E aqui nós temos a primeira menção do Evangelho. Cristo vai vir e ele vai fazer algo em favor da descendência da mulher. Adão e Eva não viram isso. Noé não viu isso. Eles não entenderam como seria. Moisés também não. E nós podemos olhar para trás e ver isso aconteceu de fato. Outro texto importante que nós podemos abrir aqui, Gálatas 4. E aqui, quando nós lemos esses textos, irmãos, eles não são textos exaustivos, no sentido que só existem eles, mas a ideia aqui é demonstrar esse progresso da oferta da mensagem do Evangelho, entenderam? Então ela já é oferecida lá em Adão e Eva, a mensagem. E agora Paulo em Gálatas vai falar que essa mensagem ela tomou outra forma, diferente da forma que existia no Antigo Testamento. Ele diz assim, Gálatas 4, versículos de 4 a 7. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos filhos, seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Aqui existe uma progressão. Enquanto no Antigo Testamento a mensagem era olhada para frente, Paulo já está olhando e dizendo, Deus enviou o seu Filho. E vocês que estão no Filho são herdeiros. E por estarem no Filho, agora vocês não são mais escravos do que eram, da lei, do pecado. Agora vocês são herdeiros com Deus. Essa é a diferença da progressão. E isso é interessante de nós entendermos, porque se nós estamos conectados espiritualmente com Cristo, você deve sempre lembrar do seguinte, se o meu Senhor sofreu, o que é esperado para mim? Parecido com o seu Senhor. Se o meu Senhor não passou por esse mundo ileso, o que é esperado para mim? Eu também não passarei. Mas assim como o meu Senhor venceu o mundo, eu também vencerei. Não porque em mim se encontra algo extraordinário, mas porque eu estou unido naquele que é extraordinário. Isso é muito importante que a gente saiba. Mais um texto que fala a respeito disso, desse progresso do plano oferecido. Então, capítulo 2 de Efésios, versos de 8 a 10. Vocês são salvos pela graça, por meio das boas obras. E isso vem de vocês. Não estranharam? Esquisito, né? Mas poderia ser, não poderia? Poderia, mas não é. Não é. Não é assim. Ele diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Aí talvez alguém dissesse, então a fé é minha. E aqui a maneira como o texto está escrito, parece que Paulo está dizendo que o que não é de nós é tudo aquilo que ele está dizendo antes. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. O que não vem de nós? Nem a salvação, e a salvação, já que não vem de nós,
e ela é feita por meio da fé, logo a fé também não é nossa. Senão Paulo estaria se contradizendo. A salvação é pela graça, por meio da fé. A fé é de vocês. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele diz que isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Por que isso? Aí ele explica, verso 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Por quê? Porque a gente costumeiramente aponta para o outro e diz: se eu faço algo ruim, você faz pior ainda. Se eu não sei limpar o chão, mas eu limpo melhor que você. A gente não é campeão disso? Olha, eu tenho meus defeitos, mas você, né? No casamento a gente vê muito isso. Quem é casado sabe. Muitas vezes a mulher espera do marido porque ela imaginou algo do marido, mas ela não começa nela mesma. A mesma coisa vale para o marido. O marido espera da esposa e ele se decepciona. Por quê? Porque não começou nele mesmo. E essa é a ideia. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Porque já pensou se fosse assim? A gente vê agora como a Bíblia vem de Deus mesmo, existe sabedoria nisso. Porque a gente fica pensando, se a gente é campeão de se autoelogiar por uma coisa insignificante, imagina por uma coisa grandiosa como a salvação. Deus ia ter que dar uma língua maior, porque a gente com essa daqui a gente já fala tudo isso, imagine para contar, né? Então, aí ele diz, verso 10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, existe boas obras na vida do crente. Ah, mas eu não me preocupo a maneira como eu vivo, porque eu sou salvo pela fé e por meio da graça. Mas ele diz, aqui ele termina dizendo que a vida de boas obras do cristão é uma evidência visível de uma salvação invisível. Então as boas obras, elas são importantes sim. Por quê? Porque elas apontam para algo que aconteceu dentro de você. Elas não são algo para você olhar e colocar assim, isso é meu. Mas são algo para você dizer assim, eu ganhei isso porque eu fui salvo. Então as boas obras, você é salvo, vem do alto para você é salvo por Deus unicamente para as boas obras. E não o contrário, você faz boas obras para ser salvo. A diferença é onde a setinha está apontando. A setinha ela aponta de cima para baixo e progressivamente. Então ela passa em você e continua. É aqui que mora a diferença drástica entre o cristianismo histórico, evangélico e todos os outros tipos de religião ou de cristianismo. E aqui eu estou fazendo isso porque não existe cristianismo que não seja assim. Mas existem alguns cristianismos vendidos por aí, rotulados de cristianismo, que eles não ensinam isso. E esses nós devemos correr. Ponto 3, então. Agora vamos para o ponto 4, que diz o seguinte. Cremos que a distância jamais seria desfeita se pelo Senhor não houvesse aproximação. Qual distância? Entre Deus e os homens. Essa distância jamais seria desfeita. Você não conseguiria ir até Deus. E além de não conseguir, você não quer ir. Jesus disse aos religiosos, vocês não vêm a mim para ter vida. Vocês não vêm a mim porque vocês não acham importante, vocês não querem. E aí ele diz, aprove a Deus destinar o Senhor Jesus Cristo para ser o mediador entre Deus e os homens, para ele ser o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Desde toda a eternidade, um plano que você não consegue imaginar, porque ele só aconteceu onde Deus estava, na eternidade passada, e nós somos incapazes de mensurar esse tempo e espaço, porque nós não somos eternos. Nós fomos criados para viver eternamente, mas nós não somos eternos. Existe uma diferença. Você tem um começo, Deus não teve. E aí ele diz,
Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência, e para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, lá na eternidade passada, Deus Pai, Filho e Deus Espírito tiveram um plano de redimir o seu povo na história. E se eles tiveram esse plano, a Trindade Santa, eles são capazes de manter esse plano até o fim, ou eles precisam da decisão humana? Porque se os homens não aceitarem esse plano eterno, eles vão ficar chateados. A Trindade Santa, Deus vai dizer assim, o que eu faço agora? O Marcos não quis a mim. Está entendendo a insanidade disso? Quando você pensa dessa forma, por mais que você não queira chegar lá, você está dizendo assim, Deus não faz o que Ele quer. Ele precisa da autorização dos homens. Ah, mas Deus faz isso porque Ele gosta de manter o livre-arbítrio do homem. Segundo a Bíblia, e a ideia aqui da nossa confissão nesse ponto 4, isso não é real. Por quê? Porque se fosse assim, Deus não salvaria ninguém. Porque nenhum homem quer, nenhuma mulher quer. Certo? E aqui é outra coisa importante que nós pegamos aqui quando fala a respeito dos atributos de Jesus como herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo. Aqui nós vemos a respeito do videozinho que essa semana foi colocado, né? A respeito da reverência. Falta reverência a nós. E falta reverência aos montes. Porque muitas vezes nós viemos para o culto e nós pensamos muito mais a respeito de nós do que daquele que nós estamos vindo cultuar. Começa com a maneira como nós deixamos as crianças se comportarem. Começa na maneira como continua progredindo na maneira como nós nos comportamos. Isso é falta de reverência. Sabe por quê? Porque se você estivesse fisicamente na frente de uma pessoa que você considera muito importante, você não piscaria. Você não teria conversas paralelas com essa pessoa, porque além de valorizar essa pessoa, você teria temor dessa pessoa dizer assim, saia da minha presença se você não valoriza. Então isso é importante que nós lembremos. Abram aí suas Bíblias em João 14,6 para falar a respeito desse caminho da salvação. Esse é um texto que eu espero que os irmãos já tenham decorado, esse versículo, né? Esse versículo é aquele versículo que tem que estar na ponta da língua, inclusive para evangelizarmos. Por quê? Porque as pessoas vão propor vários caminhos. E João, aqui o Evangelho de João, tem uma declaração de Jesus dizendo que isso não é verdadeiro. Então é importante você lembrar esse texto. Não é o 3,16 é importante também, mas não só ele, né? João 3,16 a gente ama, mas a gente só ama parteado. Deus amou o mundo de tal forma, continue, vai até o fim do 16, termina o versículo, né? Então João 14,6 diz assim, Jesus disse, eu sou um dos caminhos mais verdadeiro. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E é interessante, meus irmãos, como João usa e destaca essa palavrinha eu sou. Essa palavrinha eu sou, esse conjunto de palavras eu sou, vocês vão encontrar pelo menos, posso estar errado, se não me engano, 7 vezes em João. E isso, existe uma progressão para demonstrar que Jesus está dizendo que ele é quem? Deus. Moisés chega lá na sarça ardente, lembram? E ele diz assim, está conversando com aquele arbusto pegando fogo, e aí vem uma voz e diz para ele, vai libertar meu povo. Ele diz assim, mas eu tenho medo, eu não sei, quem eu vou dizer que me enviou? O que ele fala? Diga que eu sou te enviou. É a mesma ideia aqui de Jesus. É por isso que Jesus, com frequência no Evangelho de João, os religiosos queriam apedrejá-lo, porque ele estava arrogando para si um atributo divino. Então esse 14,6
ele nos demonstra que esse ponto 4 da nossa confissão está alinhado à Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém. Não existe outro meio. Abra agora em 1 Timóteo 2,5. Outro texto excelente para você memorizá-lo, para você ter pronto na sua aljava, cheia de versículos. Timóteo diz aqui, Paulo diz assim a Timóteo: pois, alguém lembra aqui quando a gente vê um pois na Bíblia? Quer dizer alguma coisa? Ninguém lembra? Memória fraca? Eu saí gravado domingo aqui, que quando tem um pois ou um todavia, ele está explicando algo que ele disse anteriormente. Paulo está dizendo a respeito de como Timóteo deve ensinar lá, como ele deve ter a vida e tudo mais. E aí ele diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Esse versículo é contundente, direto e simples. Não precisa aqui querer estudar o grego, é muito simples de ver. Ah, mas é que muitas vezes eu não acho que eu vou ganhar salvação por meio de outro, da parecida, mas ela pode dar uma ajudinha. Quem não escutou isso daqui ainda? Eu sei que Jesus é o principal, mas a gente precisa muitas vezes tirar um pouco o peso dele. Ainda vem uma capa piedosa, né? A gente tem que tirar o peso dele e vamos colocar ajudantes junto. Esse texto aqui parece dizer a nós que é tolice fazer isso. Além de ser desnecessário, é tolice. Por que é tolice? Porque não faz efeito nenhum. Não faz efeito nenhum. O último texto desse ponto 4, Atos 4:12. Atos 4:12. O que caracteriza esse capítulo 4 de Atos? Alguém lembra? Pedro está fazendo um discurso. Ele está dizendo, lembram? Ele está falando ao povo que a pedra que vocês rejeitaram, os construtores, ela se tornou a pedra angular. Isso aqui nós vamos ver na carta de Pedro de novo. Isso daqui Pedro está dizendo assim: esse que vocês rejeitaram, a esse mesmo, ele é o único caminho. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. E aí ele diz no verso 12: não há salvação em nenhum outro. Não adianta procurar. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Ah, então se é por nome, é só repetir nome. Claro que aqui não está relacionado à palavrinha Jesus Cristo. Está relacionado ao conteúdo que existe no nome dele. A quem era Jesus, o Messias prometido. Por quê? Porque muitas vezes é desse tipo de texto que sai aquela baboseira de achar que você pode, você declara as coisas e porque a palavra tem poder, você diz em nome de Jesus e as coisas saem acontecendo. Então o carro quebrou no meio da estrada, aí você diz assim, em nome de Jesus conserta radiador. Querido, o radiador está furado, não vai consertar. Ah, mas Deus não pode fazer funcionar? Pode, mas o nome de Jesus não está relacionado com isso. E nós vemos no meio evangélico um abuso do nome de Jesus, como se fosse um nome, como se a palavra em nome de Jesus fosse lhe dar algum tipo de mantra mágico, sabe? Abracadabra, a porta abriu. Em nome de você faz qualquer coisa e você diz em nome de Jesus no final, está concluído. Não, não é isso. Isso nós já falamos aqui, você já deve até saber, mas nunca é demais repetir. Em nome de Jesus está falando que você age como um representante dele.
Você é o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. Você já pensou numa embaixada? Uma embaixada é um ponto avançado de alguma nação que fica nos países. Então, se você for na embaixada americana no solo brasileiro, você vai ver características lá de pessoas trabalhando em nome do governo americano, em solo brasileiro. Com nós somos embaixadores de Cristo no mundo. Nós temos que ser a parte visível da igreja como embaixadores. Então nós não agimos de acordo como nós queremos. Nós somos apenas representantes. E como representantes nós somos um canal de progressão daquilo que nós somos ordenados. Isso é muito importante que você saiba. Porque se você for numa embaixada terrena, você não vai ver uma embaixada americana com regras brasileiras. Não. As regras vêm da sua origem. E a igreja, ela não é feita por homens. Ela é feita por Cristo. Cristo fundou a igreja. Sendo assim, se nós somos descendentes de Cristo no sentido de embaixadores dele, nós temos que seguir as regras de quem? De Cristo. De Cristo. E aqui já pega meio de canto e traz para o centro esse movimento desigrejado de igreja online. Desigrejado de igreja online, legal, né? Por quê? Porque quando você entende que a igreja física ela não é mais necessária, você está você está quebrando o desenho de igreja que o dono da igreja projetou. Está entendendo? Ah, mas não existem circunstâncias? Existem. Mas elas nunca substituirão a igreja física. Nunca. Nunca. A ponto de existir debate se uma transmissão de culto pode ser considerado culto. Por quê? Porque existem elementos de culto. A comunhão é indiscutivelmente um deles. A reverência, quando você está sentado em casa vendo culto, comendo pipoca e cutucando as unhas, não é a mesma. Não é a mesma. Se nós não temos muitas vezes reverência ao vivo, imagine em casa, onde você pode puxar o sofá confortável e dar uma dormida no meio do culto, né? Então isso é importante que nós saibamos, ok? Qual é o único caminho entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Tão simples que até uma criança pequenina pode aprender, mas tão profundo que os adultos costumeiramente não lembram. Vamos ao ponto 5 aqui, o caminho da salvação. Esse aqui é um pouquinho mais robusto, mas nada muito diferente do que eu espero que você já tenha aprendido. Diz lá no ponto 5, cremos no Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, eterno e criador com o Pai. O resplendor da sua glória criou todas as coisas e sobre elas governa absoluto. Absoluto. Não existe repartição de poder de Jesus, certo? Tomou sobre si a natureza humana, todavia sem pecado, como fora Adão antes de pecar. Foi nascido de mulher, da tribo de Judá, descendente de Abraão e de Davi, conforme previam as Escrituras. Isso é importante que você saiba até no momento que você for evangelizar. A fé cristã não é uma fé inventada, ela é uma fé que tem um traço histórico. Você pode constatar historicamente isso. Existe na história. Aí ele diz assim, a nossa confissão, teve duas naturezas completas e distintas, porém inseparável uma da outra, sem composição, conversão ou confusão. A ideia aqui é que Jesus não deixou de ser Deus, Jesus não teve aqui uma espécie de... olha, a natureza divina, ela veio e ela sobrepujou a humana de tal forma que não existia verdadeiramente natureza humana. Esse aqui foi um debate muito, muito acirrado nos primeiros séculos. Por quê? Porque quando você tenta imaginar isso e explicar profundamente nos mínimos detalhes, você tem um problemão, porque esse é um mistério. As duas naturezas de Cristo são um mistério. Como isso acontecia
completamente não sabemos. Por quê? Porque nós não somos Deus, certo? E aí ele diz assim: foi o absoluto ungido de Deus e designado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por ser santo e sem mácula, cheio de graça e verdade, foi qualificado para ser sumo sacerdote, vivendo sempre a interceder a Deus pelos que por ele se chegam ao Pai, do qual recebeu toda a autoridade para julgar. O que é importante você entender? Existe um fluxo de raciocínio, como nós começamos nos pontos 1, 2, 3. Essa aqui é a progressão do caminho da salvação. É como se você a cada momento tivesse uma peça do quebra-cabeça sendo melhor encaixada. Nós temos essa luz, nós conseguimos enxergá-la. Os profetas do Antigo Testamento, eles desejavam isso, e eles não viram. Eles estudaram, eles se debruçaram, segundo o apóstolo Pedro na sua primeira carta, tentando entender como essas coisas iriam se desdobrar, mas eles não viram. Eles não viram. Nós podemos olhar para trás e podemos fazer esse quadro completo. Você percebe aqui que na confissão, esse ponto 5, você começa na eternidade até chegar na humanidade. O Deus que se encarnou. O Deus que lá na eternidade abriu mão do seu trono de glória para se humilhar em favor de pecadores. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. É como se você pensasse assim: a gente não tem monarquia, né? Então fica um pouco mais difícil da gente assimilar. Mas imagine um presidente, o dono de uma grande corporação, certo? Ele tem todas as ações, ele anda de limusine. E aqui eu vou tentar trazer para a sua memória algo que é muito raso comparado com o que é Jesus. Mas eu vou tentar trazer à sua memória mesmo que de uma maneira borrada. Então você imagina aquele presidente que anda de jato particular, ele tem um carro com chofer, ele come do bom e do melhor. E num determinado momento ele diz: eu vou deixar isso de lado, eu não vou deixar de ser isso. Veja bem, eu não vou deixar de ser o dono de tudo isso, mas eu vou viver como um mendigo. Por quê? Porque se eu viver dessa forma, eu irei favorecer outros, no qual eu pensei num plano eterno. É doido isso, né? Essa é a ideia. Agora você imagina qual o problema disso? Porque nós estamos tentando lidar com pessoas finitas. Quando eu trago essa imagem para você, você talvez tenha ficado balançado. Mas pense a respeito daquele que criou todas as coisas. Eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade, mas eu creio que a maioria aqui já foi à praia. E quando você olha aquele mar e aquela imensidão, você diz assim: nossa, mas é grande mesmo. Quando você olha para o céu, você diz: nossa, é grande mesmo. Talvez você nunca tenha contemplado. Pare um momento e contemple. Faz bem para a alma. Por quê? Porque você vai ver o tamanho do seu Deus. Enquanto para o ser humano essas coisas são de uma magnitude gigantesca, ao ponto de você ver isso quando você vê um transatlântico de cruzeiro, que é gigantesco, é muito grande. Quando ele está se deslocando no mar, ele não é nada. Você vê uma foto assim, quando você vê uma foto tirada aérea, né? Você olha, ele desaparece no mar. E o homem olha o transatlântico e diz assim: olha que grande obra. Mas aquele que fez todas as coisas, muitas vezes ele rejeita. Vamos ler o primeiro texto que fala a respeito da grandeza desse Salvador. Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 20. O texto vai falar a respeito da grandeza do Filho, do tamanho do Filho. Só que o problema é que se você é parecido comigo, você já passou por esse texto várias vezes corrido. Se você é parecido comigo, você já leu esse texto e agora quando nós lermos você vai dizer: eu já li isso. Mas você nunca parou para pensar a respeito do que esse texto está dizendo. Ele diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quem vê o Filho, vê o Pai.
E o Pai é eterno e infinito, em poder, soberania e força. Quem vê o Filho, vê o Pai. E aí ele diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Nós vemos lá em Gênesis 1:2 falando que Deus criou as coisas, né? E aqui nós vemos Paulo como um apóstolo divinamente inspirado para escrever Escritura, dando um complemento a isso, dizendo que sim, Deus fez, mas olha o complemento: o Filho estava envolvido ativamente na criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A criação existe para a glória de Deus. Todas as vezes que algo na criação não tem o objetivo de glorificar a Deus, isso demonstra o quê? Defeito. Os pássaros foram criados para cantar para a glória de Deus. Se ele não consegue fazer aquilo para o qual ele foi criado, ele está com defeito. E a obra-prima da criação, que foi feito para não só glorificar a Deus, mas para ter um relacionamento com Ele, está com defeito. E aí ele continua dizendo, verso 17: Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele, do Filho, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. E agora Paulo diz de que forma isso aconteceu. Por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. É interessante que a NVT, ela organiza o pensamento para a gente, né? Se você pegar a área, você vai ter que desenvolver um pouquinho mais. Mas a ideia é, só existe um meio de reconciliar a inimizade de todas as coisas. E o mais interessante aqui é que os passarinhos não fizeram nada para merecer isso. Mas eles estão recebendo o castigo por causa de você. A criação, de maneira geral, não fez nada para receber isso. A maldição que veio sobre a terra, sobre o universo. Mas eles estão sofrendo por causa de você. Paulo fala isso em Romanos 8. Que a criação geme, esperando, aguardando ansiosamente o momento em que os filhos de Deus serão revelados. Na ideia da glorificação. Quando os filhos de Deus forem o que eles deveriam ter sido, as coisas vão ser restauradas. É essa a ideia. E quando você pensa nisso, lembre qual é a causa disso poder acontecer. Quem é? Quem é essa pessoa que pode restaurar todas essas coisas? E aí você começa a imaginar o tamanho dessa pessoa. Aí você começa a entender que a sua salvação vale muito mais do que o dinheiro que você tem no seu bolso. Agora, eu entendo que isso não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos são físicos, nós só enxergamos aqui. E por isso que a Bíblia fala que a fé, muitas vezes, é caminhar sem enxergar. Não cegamente, de maneira burra ou louca, mas saber o que lhe espera, mas que ainda não chegou. É mais ou menos a ideia de umas férias merecidas, né? Não no sentido de merecidas, porque nós não merecíamos. Mas quando você pensa naquele dia de férias, você vai vivendo a sua vida, imaginando esse dia alegre, dizendo assim, ele está chegando, ele está chegando. E aí eu me pego muitas vezes com esse pensamento e eu digo assim, Senhor, me perdoa. Não porque eu valorizo esse dia, porque eu sei que o Senhor gosta. O Senhor está me dando para a sua glória. O meu prazer vai redundar em glória. Porque o Senhor, como diz John Piper, é muito mais glorificado quando eu sinto prazer naquilo que o Senhor é, naquele que o Senhor é. Mas o problema é que muitas vezes esse mesmo prazer terreno e curto, eu não aplico à vinda do Filho novamente.
E eu digo, Senhor, eu me envergonho disso. Me ajuda a olhar com olhos para a eternidade. Porque olhar num espaço curto de tempo eu já sei. Mas olhar com o que está por vir, e que é muito melhor que isso, muitas vezes eu não consigo. Segundo texto, Hebreus 2, 16 e 17. E aqui começa a fazer sentido a ideia do sacerdote. A ideia de que alguém teria que vir tanto para ser aquele que intercede junto ao Pai, como aquele que se oferece como sacrifício. Jesus faz as duas coisas. Ele não só é aquele que você pode ir até o Pai por causa dele, mas é aquele que deu a sua vida para que você pudesse chegar até o Pai. Isso vai ser tratado, eu acho, no ponto 6. Diz assim, verso 16: Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Já falei sobre isso, não falei? Vocês lembram? Aquilo que não é assumido não pode ser resgatado, redimido. Jesus veio como um homem porque ele queria resgatar homens. O texto está dizendo isso. Se ele quisesse resgatar anjos, ele teria vindo como um anjo. E aí ele diz no verso 17: Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Só que aqui, embora o texto aqui esteja falando na ideia de sumo sacerdote, o sumo sacerdote era alguém que apresentava o povo. Só que Jesus não parou aí. Ele não só apresenta os seus diante de Deus, mas ele fez algo pelos seus. O sacerdote fazia um sacrifício sem se envolver. Não é verdade? Se você tem um pouquinho de familiaridade com como eram os sacrifícios, o sacerdote era um representante, mas ele usava de outras coisas. Ele pegava lá um bezerrinho, ele não morria pelas pessoas. Já aqui nós vemos Hebreus falando da superioridade de Cristo em relação ao Antigo Testamento como um todo. Em que sentido? No sacerdócio e no sacrifício. Abra agora a sua Bíblia aí um pouquinho mais para frente em Hebreus 7. Hebreus 7, de 22 a 26. Aí ele diz assim, 22, por causa... Opa, tem uma palavrinha diferente aqui, né? Por causa do quê? Está explicando o que ele disse antes. Essas regrinhas são tão simples, mas fazem uma dimensão tão grande. Ele está falando a respeito de um juramento que ele fez a respeito do que ele vai dizer. Então, nunca tente imaginar o que o texto está dizendo. Siga os passos gramaticais. Aí ele diz assim, por causa desse juramento, ele falou a respeito logo acima, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Lembram do que é aliança? A ideia de um pacto, de um compromisso, de uma ligação. Enquanto no Antigo Testamento a aliança era feita por meio de sangue de animais, por meio de cumprimento de leis, agora Jesus coloca algo muito superior. E aí ele vai dizer, verso 23, além disso, de garantir uma aliança superior, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Então, morreu fulano, entra outro sacerdote. Ele não pode continuar sendo o mesmo sacerdote porque ele é finito. Ele é finito. Então eu fico imaginando aqui é uma imaginação minha, beirando um errinho talvez teológico, mas eu acho que eu posso, né? Um errinho assim. Se vocês acharem muito feio, daí vocês me corrigem. Mas a ideia é a seguinte, você imagina alguém que você falou todas as coisas que você precisava. É mais ou menos que nem ligação para call center. Aí você liga e fala, olha, eu gostaria de cancelar a minha conta. Por quê? Não, porque está vindo uma tarifa muito cara, assim. Aí você explica 15 minutos. Aí a ligação cai. E aí você tem que ligar de novo. Aí você liga de novo, você vai, eu estava falando com o João. O João não está mais, é a Maria, mas pode me explicar o que eu estou falando? Aí você tem que começar tudo de novo. Porque aquela pessoa não lhe conhece.
ela não sabe dos seus problemas. E você tem que continuamente fazer isso várias e várias vezes. Com o sumo sacerdote era similar a isso. Com Jesus você não tem isso. Você pode se achegar a ele sempre. Aí ele diz assim, verso 24: mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Aí verso 26, é de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. A descrição que o autor de Hebreus aqui está fazendo é da contraste entre um Deus perfeito que se fez carne, e esse Deus perfeito que se fez carne, ele funciona para você, ou usando uma palavra melhor, ele representa você diante de Deus incansavelmente. Então, todas as vezes que o seu coração estiver apertado, você pode chegar ao trono de graça e dizer assim: Deus me escuta mais uma vez. E você pode confiar que Ele lhe escuta. Por quê? Por causa do seu sumo sacerdote. Isso é importante de nós lembrarmos. Então Jesus ele não age só com um ato para que você seja amigo de Deus novamente. Ele continua intercedendo por você. Ele continua sendo diariamente alguém para você que você pode confiar. Talvez a sua esposa não possa resolver todos os seus problemas quando você precisa dos problemas mais difíceis. Talvez o seu esposo não consiga. O seu melhor amigo pode lhe decepcionar. Mas Jesus está ali para lhe escutar. Agora, quando eu digo isso, eu acho que nossa igreja é madura o suficiente para não entender que eu estou dizendo que Jesus vai fazer o que você quer. Não é isso. Mas que você pode chegar até Ele confiadamente, porque Ele está ali escutando. Queridos, semana que vem vamos fazer os 3 que faltaram, os 3 pontos finais. E aí a gente finaliza esse caminho da salvação. Alguma dúvida que ficou aqui nesses pontos? Não, né? Pode perguntar se o irmão estiver. Não? Então tá bem. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar.